Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez unidos. Peço então que permaneçam em silêncio, desliguem ou coloquem no silencioso os seus celulares, para darmos então início à primeira parte dos nossos trabalhos, que serão a palestra e na sequência os passes. Peço que todos me acompanhem na oração para início da reunião. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregaste de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vierem com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de lembrá-los que Deus ele utiliza todos os seus filhos, sejam encarnados ou não, para ajudar o próximo, para ajudar aquele filho dele que está precisando mais, que está precisando de uma palavra amiga, que está precisando às vezes de um abraço, que está precisando ser ouvido. Deus ele utiliza as entidades, os espíritos de luz que estão aqui no plano terrestre, ajudando os encarnados na sua caminhada, mas ele também utiliza vocês, encarnados. Vocês podem sim, e com muita frequência, serem agraciados com essa missão. Deus coloca ao seu lado espíritos de luz que vão te intuir o que falar para aquele outro encarnado que está precisando de ajuda. Vão te intuir a dar um abraço, vão te intuir a dar um conselho, vão te intuir a simplesmente escutar, porque às vezes outra pessoa ela só quer isso. Ela só quer desabafar, ela só quer ser ouvida e às vezes não encontra alguém à disposição para fazer essa caridade. Você doar um pouco do seu tempo, tão precioso, tão difícil hoje em dia, para o próximo, é uma caridade muito grande, né? E o meu conselho de hoje, filhos, é que sejam sempre disponíveis para serem esse instrumento da bondade do nosso Pai. E como que se está sempre disponível? É com a sua fé em dia, com as suas orações em dia, tentando manter-se em equilíbrio, porque quando você está minimamente equilibrado, você consegue olhar para o seu próximo. As entidades de luz, elas conseguem direcionar os seus pensamentos para aquele próximo e você vê que ele está precisando e você se compadecer com aquilo ali e ajudá-lo. Agora, quando você só está com os olhos fechados para os seus próprios problemas, você só olha para si mesmo, só fica pensando o tempo todo nos seus problemas, nas suas dificuldades, nas mudanças que você gostaria de ter na sua encarnação, além de você
muitas vezes desperdiçar uma ajuda para si mesmo, porque com toda certeza tem encarnados, tem espíritos de luz que estão tentando se comunicar com você, que estão tentando te fazer bem, que estão tentando te ajudar e que não conseguem se aproximar porque a sua energia está incompatível, você não está aberto para receber essa ajuda, né? E você também não vai estar aberto para ajudar uma outra pessoa. Não vai conseguir também receber essa energia tão boa que é a energia da caridade. Então, filhos, estejam sempre buscando o seu melhor equilíbrio possível. Estejam sempre fazendo suas orações diariamente. Hoje vocês podem ser ajudados, amanhã vocês podem ser um instrumento da ajuda do nosso Pai, e assim vocês vão caminhando, assim vocês vão aprendendo, assim vocês vão atraindo luz. Essa luz vai voltar para você e vai te ajudar de uma forma muito grande, com toda certeza, porque é a luz. O ensinamento que você vai dar para esse encarnado que está precisando de ajuda, as palavras que você vai dizer para esse encarnado, intuído por entidades de luz que estão ao seu lado para ajudá-lo, essas palavras também podem te ajudar no futuro, né? Quantas vezes nós falamos aqui, sabe essas palestras? Leve para casa, deixe no seu carro. Às vezes pode aparecer alguém no seu caminho que precisa dela, você entrega. É uma forma de praticar a caridade, é uma forma de levar a palavra do nosso Pai, a palavra de conforto para quem está precisando. Vocês precisam se ajudar. Estar encarnado não é fácil, mas vocês podem tornar isso mais fácil. Eu sempre falo isso aqui porque é uma informação que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. Não precisa ser tão difícil. Vocês têm muitos meios para aliviar o fardo de vocês. E o maior deles é a fé. O maior deles é o pensamento positivo. É a busca pelo equilíbrio. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema da psicografia dessa noite é enxergar seus próprios erros. Não podemos jamais ser hipócritas e acreditar que não temos defeitos ou que nossos defeitos são insignificantes, não afetam ninguém e nem a si mesmo. Precisamos nos lembrar que a condição para enfrentar uma nova encarnação é a busca de evoluções consideradas ainda como básicas. Caso contrário, a busca pelo crescimento evolutivo se daria de outra forma, muito mais leve e não nesse plano terrestre. Da mesma forma, não é vantajoso achar desculpas para adiar sua evolução através do melhoramento de comportamentos seus que você já reconheceu que são errados. Assim como não faz sentido nenhum um aluno esperar a reprovação de ano para aí sim começar a estudar e tirar boas notas no próximo ano. Também não faz sentido um encarnado ficar inventando desculpas para não retratar os seus erros e deixar de forma consciente débitos para serem resgatados em uma próxima vida. Vocês precisam aproveitar os dias dessa encarnação, os dias dessa oportunidade. Sabemos que diversas outras encarnações virão, mas isso não pode ser desculpa para você entrar em uma zona de conforto, que na realidade não tem nada de confortável. Muito pelo contrário. Você prefere tomar uma gota de remédio por dia só porque a gota é ruim, prolongando seu sofrimento e adiando a sua cura? Ou prefere tomar a dose completa o mais rápido possível, suportando o gosto ruim com equilíbrio, consciente que aquilo lhe fará muito bem e você desfrutará da paz da cura muito mais rápido? Lembre-se, você dita o ritmo da sua evolução. Assim seja.
Boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Mesmo a gente correndo o risco de parecer chatos, a gente tem repetido com certa frequência nesse centro a ideia que a grande maioria tem de uma encarnação que está muito longe da verdade. Muitos pensam em encarnação como resgate de erros, como castigo, como sinônimo de sofrimento, de dificuldade. E não é assim, dessa maneira que vocês têm que entender. Entendam a encarnação como uma grande escola. Que vocês no plano espiritual têm as aulas teóricas e que quando vocês acreditam que vão conseguir passar por essas aulas teóricas, quando vocês acreditam que elas podem se tornar aulas práticas e vocês vão conseguir passar, quando vocês entendem que algumas atitudes de vocês foram incorretas em outra encarnação, que aquilo causou um sofrimento para você ou para outras pessoas, vocês pedem para vir aqui refazer. Isso é encarnação. É refazer aquilo que a gente fez errado. Não é um castigo, errei, estou sendo castigado, eu tenho que viver isso. Não, você está passando por situações que você entendeu que você ainda está agindo de maneira errada quando elas aparecem no teu caminho. E também aprendendo novas, como toda escola a gente aprende aquilo que ainda não conseguiu fazer, mas também aprende lições novas. E qual que é a dificuldade da encarnação? É tudo ligado a sentimentos, é tudo ligado a atitudes, a maneira de agir e de reagir, nada material. Até porque tudo que é material vai ficar aqui, inclusive o teu corpo. Então a maior dificuldade é a gente lidar com os nossos sentimentos. Como fala aí na palestra, olhar para dentro, o que eu estou fazendo que está me causando dores, o que eu estou fazendo que está causando dores às pessoas que estão em volta de mim? O que eu estou fazendo que está sendo muito bom para mim e para quem está em volta para eu continuar fazendo? É você avaliando cada dia o que você fez a cada minuto da tua vida. Às vezes as pessoas pensam assim, eu não faço nada de mal para ninguém. Mas você está fazendo alguma coisa de bom para alguém? Será que quando você tem a possibilidade de ajudar alguém, você simplesmente ignora, vira as costas? Isso não é fazer mal a alguém? Quando às vezes a gente deseja que alguém se dê mal porque fez alguma coisa, falou alguma coisa que você não gostou, isso não é fazer mal para o outro? Filhos, as leis do nosso Pai são muito, mas muito mais simples do que vocês pensam. Jesus ele nos ensinou que o importante primeiro é se amar. E como eu já estava falando na segunda-feira, hoje o que a gente vê mais dificuldade é as pessoas se amarem, gostar de si mesmo, gostar às vezes do que se enxerga, do que vocês acham, do que vocês pensam, como vocês agem. E muitas vezes a maior dificuldade é que vocês já são pessoas que poderiam estar tendo uma vida tranquila, mas às vezes vocês querem participar de determinados grupos, se adequar àquelas pessoas que vocês acham que são as mais importantes ou melhores, ou o grupo mais bacana, enfim. E acabam às vezes tendo um monte de atitudes que vocês sabem que está errado, mas eu tenho que participar desse grupo. E às vezes isso vai trazer um transtorno muito grande para a tua vida, porque se você está fazendo ou tendo atitudes erradas, no momento que você desencarnar, que você vê tudo isso que você fez, esse grupo não vai estar lá do teu lado, vai estar só você com a tua consciência. As pessoas às vezes se preocupam muito com coisas que na verdade têm muito pouca importância, às vezes até a questão do corpo físico. É uma máquina que tem que ser tratada da melhor maneira possível para viver o tempo que vocês estão aqui, mas às vezes tem os exageros. E quando a gente fala isso, não é que você não possa se cuidar, não possa cuidar da tua aparência, nada disso. O problema são os extremos. E tudo que é extremo é complicado. Com certeza traz muito mais dor, sofrimento, problemas, que propriamente o prazer em cima disso. E às vezes você está se preocupando tanto com coisas materiais e esquece de olhar as pessoas que estão do teu lado. Porque você veio ali para conviver com quem está do teu lado.
Alguns vão te trazer problemas, outros vão te trazer o ombro amigo, mas está ali para isso. Então, se você não consegue amar a si mesmo, começam os outros problemas. Porque o que Jesus nos ensinou? Amar ao próximo como a si mesmo. Se você já não ama nem você, quanto mais o próximo. Ou você joga essa tua falta de amor próprio para o outro suprir isso só dá problema. O amar ao próximo não quer dizer que tudo que a pessoa faça você tem que concordar, achar bacana, legal, não é isso. O amar ao próximo é entender que o próximo, como você, também tem as suas dificuldades. O próximo também tem, às vezes, dificuldade de lidar com as situações da vida, de se controlar, de, às vezes, reagir de uma maneira diferente. Muitas vezes vocês cobram para as pessoas que estão em volta de vocês atitudes que vocês também não conseguem ter. Vocês cobram para aquela pessoa que entenda quando você chega irritado no final do dia, que se irritou no teu trabalho, mas quando é o contrário você não aceita. E também às vezes você quer que todo dia eu chegue irritado do meu trabalho, e quem está me esperando simplesmente tem que entender que você se irrita no trabalho e vai descarregar tudo em cima das pessoas que estão na tua casa. Isso também não está certo. Por isso que a gente tem que avaliar o nosso dia, avaliar as nossas atitudes. Vocês sempre terão pessoas em volta de vocês cutucando áreas que vocês têm dificuldade para lidar. Controlar a ansiedade, de perdoar, de controlar as reações para não ser nada muito explosivo ou até físico mesmo. Isso faz parte da programação da tua encarnação. Muitas vezes as pessoas que nos falam verdades, como vocês dizem, é aquelas que às vezes por não gostar de você te colocam no teu caminho para não falar o que realmente você é. E às vezes tem que parar e pensar, puxa, será que eu sou assim mesmo? Eu tenho que mudar? Porque às vezes as pessoas que te amam muito, mesmo pensando que você é dessa maneira, não têm coragem de falar para você. Só que isso deve evitar o problema às vezes da raiva, da vingança, ou um problema maior ainda que a gente vê hoje em dia, filhos. Vocês nunca, enquanto encarnados, vão agradar a todos. Nunca. Então você tem que fazer o melhor. Só que nós notamos hoje em dia que as pessoas às vezes têm milhões de amigos às vezes virtuais, que nem se estão no dia a dia junto. Mas se uma pessoa dessa falar qualquer coisa que você não goste, teu mundo desaba. Pode ser que 10 pessoas te elogiem, mas se uma falar mal, enquanto você não convencer essa pessoa que ela está errada, parece que a tua vida acabou. E tudo que falam para a gente tem que olhar depois que passa a irritação, né? Puxa, será que estava certo? Não, não está certo. Joga isso fora. Acabou. Não tem que convencer ninguém a nada. Jesus foi um grande exemplo para a gente em tudo. Jesus, quando ele veio pregar a palavra do Pai, em momento nenhum ele ficou brigando e discutindo com quem não concordou com ele. Ele passava e pregava, meu Pai falou isso. Quem quiser que me siga. Quem não quiser, continue levando a vida como quiser. É assim que funciona. A gente só convence as outras pessoas quando elas querem ser convencidas, que elas entenderem que aquilo ali está certo ou está errado. Mas não simplesmente porque você falou. Mas a tua preocupação, apesar da encarnação ser uma coisa coletiva, que você sempre promoveria com várias pessoas, lidando com o livre-arbítrio delas também, que às vezes se negando a te ajudar, ou te prejudicar, ou está sempre ali do teu lado, você tem que lidar com isso tudo, mas preocupado com as tuas atitudes, com a tua reação. Porque quando você desencarnar, você vai ter que lidar com tudo aquilo que você fez. Então, às vezes, quando você está fazendo o melhor, as pessoas que estão em volta não entendem, não aceitam, acham que não está correto, e você entende que aquilo é correto, continue levando a tua vida. Não é para querer convencer a todos que devem te seguir, ou que você é a pessoa melhor ou mais perfeita possível, porque todos nós estamos longe disso. Hoje a gente vê muita briga, muita discussão por coisa que não leva a absolutamente nada, que às vezes não tem importância. Se brigam por coisas tão desnecessárias.
E às vezes essas brigas tomam uma proporção tão grande que você cria um elo de energia negativa com essa pessoa e que daí às vezes você tem que voltar com ela a outras encarnações para aprender a lidar com isso. As coisas não são tão difíceis que nem vocês pensam. A maior dificuldade de vocês é entender que cada um pensa de maneira diferente. Se tem 50 pessoas aqui agora, o que eu estou falando para cada uma dessas 50 pessoas, o entendimento é diferente. E tudo na vida é assim. Então não queira que as pessoas ajam ou reajam ou pensem igual a você. O que mais ajuda, às vezes, as pessoas terem uma atitude próxima a tu, é o teu exemplo, é a prática. Porque às vezes a pessoa vendo o teu exemplo, ela entende, puxa, está sendo bacana, essa pessoa bacana, eu quero ser igual a ela. Mas tem um monte de gente que prega, que fala, que sabe os livros da Allan Kardec todo de cor, as 1000 e poucas perguntas de cor, só que não faz nada nisso na prática. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você devia fazer isso, você devia fazer isso. E quando é que ele faz a mesma coisa? Nunca. Então não adianta você querer dizer o que o outro tem que fazer se você não consegue. Muitas vezes aquelas pessoas que cometem erros são colocadas na nossa frente como um espelho. Se enxergue nela. Será que eu não sou igual a essa pessoa? Muitas vezes é o teu espelho que está ali para te mostrar. Como a gente vê pessoas que às vezes no ambiente de trabalho, os colegas às vezes tratam mal, o chefe trata mal, ele acha tudo aquilo um absurdo, reclama. Quando ele está dentro de casa, ele age igualzinho com a família. Mas daí quer que Deus resolva lá, que tire os colegas, que tire o chefe, que mude de emprego. Então será que a família também não tinha que estar rezando para tirar você de dentro de casa para acabar os problemas? Não é assim que funciona. Tudo que acontece na tua vida é um teatro. Encarnação é um grande teatro. É tudo programado para a tua evolução, para o teu aprendizado. E quando você sair daqui, você só vai ter o que está aqui dentro. O que está aqui dentro, você vai ter que lidar com a tua consciência, com mais nada disso, com a tua consciência. Não tem um julgamento, não tem um juiz, não tem nada disso no plano espiritual. Você vai desencarnar, você vai ver tudo que você fez nessa encarnação, muitas coisas você vai entender os motivos por que passou por esses problemas, e você vai ver o que afetou a você e ao próximo. E filhos, isso é muito complicado, porque às vezes você vê atitudes que você teve para outra pessoa, você achou uma coisa tão banal que nem era para isso tudo, e causou um problema gigantesco na vida das outras pessoas que estão em volta. E daí você não consegue lidar com isso. Às vezes você vê aquela pessoa que tem uma dificuldade de você estar perto dela e parece que estão sempre se implicando um com o outro, não sabe o porquê, mas você sempre acha que é o inocente, que é o bonzinho, o outro é culpado porque você não fez nada. E às vezes você volta, e quando volta para o plano espiritual, você vai ver que às vezes você fez muita coisa errada com aquele irmão, e que ele aceitou vir nessa encarnação sem vocês lembrarem, por isso que nem sempre se lembra, para tentar pelo menos a pessoa olhar, puxa, não fez nada, eu vou tentar ver a pessoa de uma maneira diferente, começar a respeitar, a tolerar, para num futuro, quem sabe, amar. Só que às vezes você passa uma encarnação toda xingando alguém que te incomoda, que está dando dificuldade, e você fez muita coisa errada, e por isso que ela tem dificuldade de estar perto de você. Por isso que a gente faz o melhor possível para você e para os outros. Leve a tua vida de uma maneira mais equilibrada possível. O equilíbrio faz com que você aprenda muito. O equilíbrio faz com que você erre menos. Está irritado, está nervoso, não faça nada. Não tome nenhuma decisão. Quando você se acalmar, você vai ver o que faz. Porque as pessoas que já gostam na hora de responder, de reagir à altura, só está arrumando um problema. A outra lei do nosso Pai, que é uma lei que se olhar, era para ser muito bom para cada um de nós. Tudo que você deseja para o outro, uma parte dessa energia é tua. Então, se você passa a maior parte do dia xingando os outros, criticando dos outros, fofocando dos outros, falando mal dos outros, uma parte dessa energia é tua. Porque você está emitindo com a palavra, com o pensamento, a energia.
E se a pessoa não merece nada disso, bate nela e volta tudo para você. Então, o que vocês andam desejando para os outros? O que vocês andam desejando para vocês? Vocês não sabem a dificuldade do teu anjo da guarda, Espírito protetor, te ajudar a intuir, porque tem pessoas que passam o dia inteiro falando não para ela mesma. Eu não vou conseguir, eu não vou ter saúde, eu não vou me curar, eu não vou conseguir um relacionamento, eu não vou conseguir um emprego, para mim nada dá certo. Você está usando o teu livre-arbítrio para dizer que é isso que você quer, que nada dê certo. E a gente não pode contra o livre-arbítrio de ninguém. Por mais que a gente tente te intuir a mudar de posicionamento, se você decidir isso para a tua vida, é o que vai acontecer. E tem gente que às vezes já veio de uma colônia boa, quando desencarnasse tinha o merecimento de voltar para a mesma colônia, só que ela fala tanto não para ela, que ela não consegue ir para uma boa colônia, porque vocês decidem o que vocês querem. E às vezes ficam andando aí pela cidade, às vezes há muitos anos já morreram e acham que estão um grande pesadelo. Então cuide, filho, cuide dos pensamentos de vocês, vigiai e orai. Vigie os teus pensamentos, vigie as tuas atitudes. Não adianta ficar rezando, e a hora que acaba de rezar continua pensando um monte de coisa errada em relação a você e aos outros. Não adianta tomar um passe que você sai daqui energizado e a hora que sai da porta já começa as brigas, discussão, e já xinga o motorista e chega em casa e briga com todo mundo. O que adianta? Toda essa energia já consumiu, tem gente que chega em casa e não tem mais nada. E fala, aquele lugar não serve para nada, porque eu não senti diferença, mas não vai sentir. Você já saiu perdendo tudo que tinha pelo caminho. Tudo na mão de vocês. E acreditem, não é tão difícil assim. Que a paz esteja.